Vamos dar uma olhada aqui no que disse o Rui Costa? Vamos lá dar uma conferida. Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui. Eu esqueci de anotar o trecho, mas está por aqui. Vamos ver, deixa eu ouvir aqui. Sim ou não? Atenção, atenção, torcida do São Paulo. Quem o São Paulo fez? Aqui, ó. Achei, isso aqui mesmo, ó. O que acontece aqui? Eu fui no ponto exato, hein, ó. Isso porque eu não sabia onde que tava, mas eu fui certeiro aqui. Porque imaginei que tava por esse lado aqui. O que o rapaz está perguntando? E o Rui Costa até falou, se você quiser perguntar aí dos jogadores do Botafogo que a gente tentou, a gente fala. Então, cara, meio time do Botafogo, o São Paulo tentou contratar e não conseguiu. Por várias questões aí. E aqui ele vai citar, né, vai falar os jogadores e o Rui Costa vai falar, esse eu tentei. Não, esse eu não tentei. Esse aconteceu isso e aquilo. Olha só, confere aí, vamos ouvir. Certinho. Né? Isso. O scout apontou, a comissão técnica aprovou e o executivo foi para a rua. Isso. John, fizemos proposta, o Santos aceitou a proposta, na última hora mudou os valores e o John não veio para o São Paulo. Mas teve proposta aceita, uma negociação que teve toda a diretoria empenhada nisso, não é a atual diretoria do Santos, que fique bem claro. E aí, na última hora, se reuniram lá um conselho do Santos e negaram a proposta do São Paulo. Depois eu acho que ele foi emprestado e aí finalmente foi para o Botafogo. Sim. Então, ó, o São Paulo, antes de contratar, essa aqui a gente sabia, né? Até noticiamos, o Santos fez doce para liberar o John, né? O goleiro. E o São Paulo estava atrás de goleiro e tal, depois contratou o Rafael, né? Então, essa aqui do John, todos nós do chat aqui também acho que sabia dessa, né? Não é muita novidade. Então, antes dele ir pro Botafogo, na época do Santos, o São Paulo tentou contratar ele. Vamos continuar aqui, vamos lá. John sim. Então vamos lá, a gente está escalando o Botafogo só para ver como é difícil roubar jogadores do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras. John, o São Paulo tentou. Vitinho, o lateral direito. Lateral esquerdo. Ó, o Vitinho, ele vai falar do Vitinho lateral, esse eu não sabia, tá? Esse eu não sabia. Esquerdo em toda a Inglaterra, na Premier League. Destro, formado no Cruzeiro. Destro, que jogou muito tempo como lateral esquerdo e, portanto, tinha uma força, fazia um jogo muito diferente, porque ele vinha por dentro, como ele é destro, e que sabia também jogar na lateral direita, portanto, um jogador multifuncional, que é o que a gente adora. Sim. Entrei em contato com ele, falamos com o empresário dele, vimos toda a construção para tentar, será que veio por empréstimo, opção de compra, a gente põe uma cláusula obrigatória, não foi possível chegar nos números, mas fomos talvez o primeiro clube brasileiro que fez contrato com esse jogador e eu não saberia tanto dele se eu não tivesse não tivesse tentado. Não, deu uma... Então, ó, o Rui Costa disse que tentou o Vitinho, já estava... São Paulo foi o primeiro clube a meio que descobrir ele, né? Eu não lembro desse Vitinho, galera. Deixa eu ver aqui, ele é bom jogador, mano? É esse aqui, ó. 6 milhões de euros, 25 anos. O São Paulo achou ele primeiro que o Botafogo. Segundo aí o Rui Costa. O São Paulo encontrou ele primeiro que o Botafogo, mas não conseguiu viabilizar a contratação. Ele tem contrato com o Botafogo até 2029, né? Vitinho joga muito, né? Então o São Paulo não conseguiu trazer. Aí o Vitinho foi para o Botafogo. Né? Eu não tô lembrado dele, tipo, focando o jogo nele não, mas tá aí. Mais um nome aí, esse eu não sabia. Vamos lá. Eu acho que ele é mineiro até. O Jair é bem jovem, né? Não, Jair. Não, Jair né? é um destaque da base do Santos, né? Não teríamos como contratar. O Jair, São Paulo não quis. Já estava monitorado por Chelsea, por City, tudo. Alexander Barbosa. Alexander Barbosa. Esse eu fiquei surpreso, porque ele é um bom zagueiro, né, mano? Eu curto muito o Alexander Barbosa. É muito bom zagueiro, mano. E essa, eu acho que ninguém sabia. O Rui Costa que tá soltando a bomba aqui no ar, né? E galera, só dar os créditos aqui, ó, para essa reação que estamos fazendo para o portal, o canal GZH, aqui, ó, um portal gaúcho, tá? Tá no YouTube esse vídeo. Vamos lá. Formado no River Plate, jogou no Defensa e Justiça, se não me falha a memória, estava no Libertad. Conversamos com ele e o Libertad só vendia e aí não foi possível contratá-lo. Alexander Barbosa. O São Paulo tentou contra... É Alexander o nome dele? Aqui, ó.
O São Paulo tentou contratar, só que era só na grana, né? E o São Paulo não conseguiu, o Botafogo foi lá, toma, contratou. Argentino, 5 milhões de euros. Jogador aí tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem. Excelente zagueiro, esse cara é muito bom, mano. Esse cara tem uma postura, uma liderança sensacional, né, mano? Não sei quanto o Botafogo pagou nele, mas tá aí avaliado 5 milhões de euros. Mais um jogador que o São Paulo tentou contratar e não conseguiu. Galera, dá até tristeza ver isso, tá? Dá até tristeza. Meio time do Botafogo, o São Paulo tentou contratar e não conseguiu. Vamos lá. Alex, você tentou repatriar? Óbvio que sim, óbvio que sim. Alex Telles. Alex Telles, para quem acompanhou o canal do Teclas também soltamos notícias na época que o São Paulo queria muito ele, né? Era um dos preferidos do São Paulo. Olha o que disse o Rui Costa. Era um jogador que nós queríamos também, mas se você souber o salário que ele tem hoje, merecidamente tem no Botafogo, fica longe das nossas pretensões. Aliás, quem Grego. Se vocês souberem o valor do salário do Alex Telles, né? Mostra aí por que o São Paulo não conseguiu bancar. E de fato a questão foi salarial na época, que não tinha como o São Paulo bancar, né? quem trouxe o Alex Telles pro Grêmio fosse tu, né? Foi. Naquela leva Ramiro, Do Juventude nessa. Ele contratou, o Rui Costa contratou na época o Alex Telles pro Grêmio. Série D. Isso, Era Ramiro, lá, né? Ramiro Bressan Ramiro Bressan, Alex Telles, Paulinho Isso, e Foma. tinha mais um outro, Foma, isso. e tinha mais, não, depois veio outro, foi esse. Gregory. Gregory, quando estava no Gregory. Miami, nós também conversamos com ele, mas infelizmente o Inter Miami queria transfer, que é a palavra que nos causa arrepios. Transfer. Gregory. O Gregory não sabia que o São Paulo queria, né? Ele acabou falando. É com E normal o nome dele. Esse aqui, ó. São Paulo tentou trazer 5 milhões de euros. Ele estava no Inter de Miami, ó. E o Botafogo contratou o jogador na época, 2 milhões e meio, pra você ver, de euros, né? Estava avaliado e hoje o jogador dobrou o valor de mercado dele, entendeu? Então o São Paulo tentou mais um bom nome, né? O Gregory, e não conseguiu. Aparentemente o valor de mercado era esse, 2,5. E o São Paulo não tinha 2,5. Não sei quanto que o Botafogo pagou, mas vamos entender que fosse 2,5 aí. Também conhecido como Paga Ficha. Isso. Marlon Freitas. Falta de grana, né? Atlético Goianiense, Muricy Ramalho observou, o diretor Marlon Freitas. que o Belmonte merece que eu cite, o Belmonte olhou, todos nós analisamos, gostamos muito, o presidente nos deu autonomia total para fazer uma oferta ao Atlético Goianiense, mas aí tem um senão, que eu não vou dizer, mas percebemos que ele não ia ser muito inserido pela comissão técnica daquele momento e aí resolvemos não investir, porque tinha investimento, porque investir para não jogar é um problema, mas foi um jogador que nós... Marlon Freitas, o São Paulo tentou trazer, né? Vocês entenderam o que disse o Rui Costa? Deixa eu só colocar aqui o coisa dele. Deixa eu agradecer só o superchat da galera aí, mano. Pra gente não ficar atrasado aqui, rapaziada. Valeu o Caio Granado. Falou que nós youtubers tem que virar sócio, é o único jeito, né, do social. Mas aí para entrar lá hoje em dia são 100 mil reais, irmão. Não tem como, né? Não tem como. Infelizmente. Valeu Charles DJ aí também, ó. Então o scout é bom. O São Paulo que não tem bala na agulha. A princípio é mais ou menos assim, né? Costa mandou R$2. Olha o Rui Costa aí, ó. Valeu, Rui Costa. X9 dentro do clube, pois todos Tem. os jogadores que a gente monitorou levaram os nomes para o Botafogo, que inclusive Foi tudo pro Botafogo. ainda. Os caras Exatamente. são lá de pau mesmo. E o Botafogo é deve São Paulo, exatamente isso, né? Então, olha só, hein? São Paulo perdeu todo mundo pro Botafogo que São Paulo tentou, né? Aqui o Marlon Freitas era do Goianiense. Vocês entenderam o que disse o Rui Costa? Que o Casares meio que deu carta branca para negociar com ele, né? Para trazer, né? É um volante aí, o Marlon Freitas, né? Deu carta branca. Só que a questão foi meio que ele não teria espaço no São Paulo, porque entenderam que a comissão técnica da época
não poderia aproveitá-lo, então não tinha como você trazer um jogador, uma contratação, e acabar que não joga, né? Então não tem como você investir uma grana, um jogador, e o cara não jogar. Mais ou menos assim, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, galera. A gente já continua, tá? Rapidinho, mano. Então vocês estão entendendo aí a gravidade da parada, mano? É triste, né, cara? Dá até vontade de chorar isso daqui, né? E quem que será que seria o treinador da época? Será que era o Zubeldia? Será que era o Zubeldia? Faltou essa pergunta. Quem que era o treinador da época? Faltou um feeling ali do repórter, né? Quem que era o treinador da época? Só pra gente entender. Faltou essa questão aí. Tínhamos chancelado já para contratar. Olha lá, ó. O Alan, vocês tentaram repatriar? Alan. Não. Então pulamos. Que é bom jogador, passou pela Nápoles, se não tiver enganado, da Itália, né? Bom jogador, um motorzinho, né? Mas o São Paulo não tentou. O Arthur. O Arthur, muito. o Arthur também não. Tem excelente Arthur não. do Arthur, mas não tentamos, porque sabíamos que era muito difícil. Savarino. Tem excelente relação com o empresário do Arthur, né? Mas não tentou, muito por conta da grana também do Arthur, né? Era o Rogério Ceni. Vocês lembram dessa na época, do Marlon Freitas? Eu não lembro de ter surgido esse nome na época, mano. Foi o Rogério Ceni? Então tá aí, ó, Rogério Ceni, ó. Savarino, você já deu uma aula. Né? Foi Savarino. você que trouxe ele do Savarino. Galo. É. O Savarino tá um pouco mais atrás dessa entrevista. Ele disse que ele foi o primeiro profissional a enxergar o Savarino, que trouxe ele pro Galo. Ninguém conhecia o Savarino no Brasil, ninguém conhecia. Quem descobriu aqui no Brasil, para trazer pro Brasil o Savarino, foi o Rui Costa, né? Savarino, sim, quase foi pro São Paulo. E o Igor Jesus. E o Igor Jesus, nós também conversamos com ele. Igor Jesus, ó, o atacante. Mas claro, Conversar, a gente conversa. Vamos ver quanto é o Igor Jesus, né? Conversar, a gente conversa. Só que falta grana, meu amigo. É mais ou menos isso aí. 15 milhões de euros o Igor Jesus. Passou por seleção brasileira também, aí valorizou demais. 24 anos, né? O jogador, ele tem até a nacionalidade dos Emirados Árabes, né? Interessante aí, eu não sabia, né? Passou pelo Curitiba e estava na Arábia lá também, 2020, né? Então tentou, a gente conversar, a gente conversa, né? Soltou aí o Rui Costa. eu acho que é importante dizer isso, né, porque pode parecer até, não, mas quantas frustrações. Não é frustração, o mercado, quando a gente está falando de mercado, capacidade competitiva e falta de dinheiro, né? E não dá para esquecer do time campeão da Copa do Brasil, né? Rafinha, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar, defenestrado, né? Sim. Alisson, Meu Deus. né? Corrido de Porto Que Alegre. hoje é um dos volante, grandes goleiro. volantes do futebol brasileiro. Rafael, goleiro, né? Que em 3 anos, acho que jogou pouquíssimo, era reserva do Cruzeiro. Depois chega no Galo, foi a última contratação que eu fiz no Galo, no Atlético Mineiro, foi o Rafael. O Wellington Rato, de um time que tinha ido para a segunda divisão também, e que foi fundamental na conquista. E aí posso somar muita gente, o Caleri, que estava jogando na Europa com uma média de gols baixa, enfim. O time do São Paulo, campeão, e os times que vêm sendo protagonistas de São Paulo foram montados muito nessa dificuldade de não ter grande capacidade de investimento. Hoje o São Paulo tem, por sua marca, por sua identificação, a capacidade de repatriar o Oscar, por exemplo, o Lucas Moura, né? Que evidentemente são jogadores que exigem um investimento financeiro, mas não tem compra, né? Não tem transfer. Então eu só fiz essa brincadeira aí Mas outros jogadores do Botafogo para a gente ver que... Para ver o quanto os difícil, times... E acho, Rui, que eu não vou... A entrevista é bastante interessante, né? Que foi até verdadeira ali, né, cara? Soltar isso é raro, né? Isso que o Rui Costa fez aqui, mano, é raro a gente ver, mano. Um dirigente chegar em um programa, daí o cara perguntar a todos os jogadores ali do time, de um determinado time, e falar, não, esse tentei, esse não tentei, esse tentei, esse não tentei. Eu acho que fica até
sei lá, eu não vejo que foi ruim assim falar isso, que a gente fica sabendo das coisas, né? Mas se você for olhar ao fundo, fica até meio que feia a imagem pro São Paulo, né, mano? A gente sabe da nossa realidade, né? Mas fica meio que feio, né? Que São Paulo tentou bons nomes e não conseguiu por conta de verba, né?